Bem, o tema de hoje é um tema também leve, suave, feliz, chamativo, da gente refletir e de nos ajudar a formar opiniões, decisões. Ele é uma complementação da parte final do tema de ontem. Então, queria conversar com vocês, estudando esse tema interessante da Palavra de Deus, que eu sei que vai ajudar muito a cada um de nós aqui, especialmente para tomarmos decisões. Só que o meu passador aqui não está passando. Quando não passar, os meninos lá de cima passam, lá da equipe técnica que está lá em cima. O dia em que sua vida vai mudar para sempre. Oh, coisa boa. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, gente, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Cada um ia dizer uma coisa. O dia mais feliz foi no dia do meu casamento, foi no dia que eu fiz isso, aquele outro, que eu passei no vestibular, que eu passei na faculdade. Cada um tem uma história para contar, né? Mas tem aqui também um dia que vai mudar tudo para você. Vocês sabem que mudança, por mais que seja difícil, mas é necessário fazer mudanças. Qual seria a sua resposta à seguinte pergunta? O que você faria se pudesse nascer novamente? Em que lar você gostaria de nascer? Como gostaria que fosse sua família? Já pensou se a gente pudesse fazer essas escolhas agora? Dizer assim, aí tem a oportunidade de eu nascer de novo? Tem. Você queria nascer do mesmo lar onde você nasceu? Por exemplo, olha onde eu nasci, olha como é interessante. Eu nasci lá na Viçosa do Ceará, que eu considerava, agora nem tanto, mas naquele tempo era longe de tudo e perto do nada. E nasci lá num lugar que a gente brinca, a gente chama, né? Houve uma coisa interessante lá na época, divertida, não foi tão legal, mas foi divertido, o pessoal riram muito disso. E por conta disso, deram um nome à rua que eu nasci, que foi a Rua do Bode. Olha aí o negócio. Pensa num negócio aprumado. Pois lá foi que eu nasci. Mas a pergunta é, será que eu queria nascer daquela mesma família? Queria, porque meu pai, minha mãe, minha família são bênçãos de Deus para mim. Queria ter nascido lá em Viçosa, eu amo Viçosa, queria ter nascido lá de novo. Mas eu não sei se no seu caso você queria nascer da mesma família, da mesma cidade, do mesmo jeito, as circunstâncias pelas mesmas circunstâncias. Mas o certo é que hoje Deus coloca diante de nós uma oportunidade para a gente tomar uma decisão de dizer, eu quero nascer de novo, assim, assim e assado. Então vamos ver qual é a sua decisão, qual é a sua escolha de nascer de novo, não nascer de novo. Veja só, talvez você escolhesse a mesma família, mas desejando algumas condições mais favoráveis. Talvez você escolhesse oportunidades profissionais melhores. E se nesse exato momento você souber que realmente pode nascer novamente, então veja bem, é exatamente isso que a Bíblia apresenta. A chance de um novo nascimento, mas um nascimento espiritual. O início de uma nova vida com Deus, um novo começo livre do pecado. Então veja só, muitos, quando decidem nascer de novo para o reino de Deus, gente, pode ter certeza, alguém que não tinha nascido ainda para o reino de Deus, estava aí no mundo, de qualquer jeito, e decidiu nascer para o reino de Deus. Se esse que nasceu de novo, se aplicou a viver aquilo que ele aprendeu sobre o reino de Deus, se você olhar 10 anos depois, ele está mais jovem, mais bonito, mais simpático, um semblante diferente do que 10 anos atrás, quando ele não era nascido no reino de Deus. Pela lógica, era para estar mais velho, mas o povo de Deus é mais conservado. O povo de Deus se alimenta melhor, o povo de Deus vive melhor, o povo de Deus tem mais alegria, o povo de Deus tem mais prosperidade, tendencialmente tem uma família melhor, tem mais esperança, tem mais paz, e isso tudo rejuvenesce aquele que é de Deus. Vocês podem imaginar pessoas abatidas, cansadas. Vou citar um exemplo aqui, pronto, para ficar mais fácil, para os que lembram. Teve uma vez que passou um cidadão aqui, nós estávamos fazendo um café da manhã aqui na igreja, várias pessoas ali naquele espaço ali, muita fruta, verdura, muita comida, muita coisa boa para comer aí, né? Para os que gostam tinha leite, para os que não gostam tinha cevada, tinha bolo, tinha suco, tinha pão, muita coisa boa. De manhã cedinho, o povo de Deus se reuniu para comer. E passou um homem na rua, um homem sem teto, um moribundo, né, de rua, um transeunte de rua, né? Pois é, aí eu vi ele passando ali um pouco desolado ali, com uma roupa
numa sacola, uma bolsa, uma mochila, ficou assim olhando, meio absorto, admirado. Aí eu disse: o senhor quer entrar? O senhor quer ver aqui como é que a gente se reúne, se confraterniza, quer comer com a gente, tomar um café da manhã? Ele um pouco acanhado, mas entrou. Quando ele entrou, eu fiquei olhando assim para ele, aquele semblante de derrota, de tristeza, abatido, vencido pelo tempo, pela circunstância da vida, né, judiado mesmo. Eu disse: gente, vamos fazer uma obra diferente com esse senhor que está aqui? Vamos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos conversar com ele, se ele aceitar, nós vamos fazer a barba dele, dar um banho nele, cortar as unhas, cortar o cabelo. E enquanto nós estamos fazendo isso ali no banheiro, cuidando dele, cada um vai correr atrás de resolver uma coisa. Alguém vai providenciar uma calça social digna para ele, outro vai providenciar uma blusa manga longa, manga comprida, outro vai providenciar uma gravata, outro vai providenciar um sapato. E assim providenciaram, do sapato, a meia, a cueca, a calça, o cinto, a gravata, a roupa toda. E outros já estavam ali na questão, né, da estética, cuidando de cortar o cabelo, fizemos a barba, ele tomou um banho, se arrumou. E aí começamos ali com ele. E aí quando terminou, ele entrou para cá para o culto, era sábado de manhã. E aí teve uma hora que alguns irmãos estavam procurando, o nome dele era o Seu Matias. Eu perguntei: como é o nome do senhor? Seu Matias. E aí quando foi na hora do culto, os irmãos ficaram dizendo assim: cadê aquele senhor que estava com a gente ali? Não está aí o homem no meio da igreja, ó, a barba feita, cabelo feito, de gravata, todo arrumado, de roupa social, bonito, arrumado, sofisticado. Só porque ele teve o privilégio de ficar 1 hora com o povo de Deus. Já imaginou como é que é as coisas? Diferente. Qualquer companheiro de rua dele, se vê ele sair aqui depois do culto, procurando ele para andar na rua, não encontrava mais ele. Porque ia passar por ele, mas não o conhecia mais. Porque ele teve o privilégio de ter 1 hora com o povo de Deus. Povo diferente, entendeu? Então, se você quiser nascer de novo para ser feliz, para ser mais bonito, para ser mais simpático, para ser mais alegre, você pode estar dizendo assim: mas o palestrante não é bonito, o palestrante é feio. Mas feio era antes de eu chegar aqui, gente. Vocês não sabem quem era eu, não. Entendeu? Então é desse jeito. Então veja bem, quem foi que mandou batizar? Quem foi que inventou esse negócio aí de batizar? Quem foi que criou essa ideia? Quem foi que criou esse projeto? Como foi isso? Vamos ver na Bíblia. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, o texto está dizendo que Jesus está aqui expressando sua autoridade divina, e com essa autoridade ele está dizendo que nós deveremos ir, fazer discípulo. Discípulo é um aprendiz, é um aluno que está estudando, aprendendo uma devida matéria, no caso aqui, sobre o reino de Deus. Fazer discípulo de todas as nações. Perceba que o evangelho que Jesus mandou pregar, ele é universal. Ele não pode estar limitado a essa rua, a esse bairro, a essa cidade. Nós temos que pregar de forma universal. Ele diz que aonde formos, devemos levar essa mensagem fazendo discípulo. E qual é a consequência de fazer discípulo para Jesus? De ensinar sobre Jesus? É que as pessoas vão amar tanto a Jesus, que vão decidir serem batizadas. E o batismo delas deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois esses três estão empenhados literalmente no bem-estar e na salvação dessas pessoas. Então, quem foi que instituiu o batismo? Jesus Cristo. Agora, outra pergunta. Só para vocês pensarem um pouco aí. O verso diz que é para ir fazer os discípulos de todas as nações. Um discípulo é um aluno. Um discípulo é um aprendiz, não importa a idade. É uma pessoa de 20, de 30, de 40, de 50, é um aluno. E ele diz que quando esse aluno compreender as coisas, é importante que ele seja batizado. Ou seja, então nesse caso, de acordo com o texto, qual é o momento da gente ser batizado? Ele diz: façam discípulo de todas as nações. E façam e vão batizando. Então, se é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mensagem é o Evangelho. O Evangelho fala do reino de Deus. Então, qual é o momento de uma pessoa decidir pelo batismo? Não é quando ele acreditar no que ele aprendeu? Quando ele está sendo discipulado,
está estudando, está aprendendo. Então, na hora que ele aprender, que ele entender que é correto, é a hora que ele deve ser batizado. Agora, enquanto ele não aprender, enquanto ele tiver dúvidas sobre o reino de Deus, não é dúvida de dizer assim, eu ainda tenho algum verso da Bíblia que eu não entendi, ainda tem um livro que eu não li, não é isso não. É quando ele entender sobre Jesus Cristo, que é o seu Salvador, que é bom, que é maravilhoso, aí é a hora. E a sequência da vida é ele continua estudando, não pode parar de estudar. Então, quem mandou batizar foi quem? Jesus Cristo. Beleza, então vamos para frente. Então, qual é a forma correta do batismo? Uma pessoa que está sendo batizada de forma correta, qual é a forma? Como é que ele deve ser batizado? Vamos lá. Então veio Jesus da Galileia conversar com João. Ter com João é o mesmo que conversar com João. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Junto do Jordão. O Jordão era o rio, o rio mais famoso do mundo, para ser batizado por ele. Mas João dizia, esse João é João Batista, eu careço, ou eu preciso de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Eu acho que o meu laser aqui não está ok. Eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então veja bem, analisem bem isso daqui. O texto está dizendo que Jesus teve um encontro com João Batista nas margens do Rio Jordão, na Galileia, em Israel. Nesse encontro, o conteúdo da conversa do encontro era para que João batizasse Jesus. João disse, não, Senhor, o mais normal era que eu fosse batizado por ti. Porque tu é Jesus, tu é Deus, eu sou apenas João. Jesus disse, não. Nesse momento, é preciso que se cumpra toda a justiça. Então, você que deve me batizar. Então, João aceitou, João admitiu, João permitiu. E Jesus foi batizado, obviamente. Então, aqui o texto diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então, veja bem, você sabe que tem algumas coisas na Bíblia que as pessoas perguntam, por que não está escrito assim, assim, assado? Porque não precisa, porque a Bíblia foi escrita para seres pensantes. Veja, por exemplo, nesse verso. Se o verso está dizendo aqui, saiu, Jesus foi batizado, né? E depois que ele foi batizado, ele saiu da água. Era preciso que tivesse escrito dizendo que ele entrou na água? Para ser bem sincero, era preciso? Percebe? Como isso é óbvio? Se ele saiu da água, o próprio texto já diz que ele teve que entrar na água. Como é que ele saiu sem ter entrado? Entendeu? Então tem muitas coisas que as pessoas questionam só mesmo de teimoso, mas não precisa. Porque o texto diz que Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, ele saiu da água. Então significa dizer que o batismo é dentro da água. É por imersão. A palavra imersão, que vem do grego, imergir ou submergir, significa mergulhar. Então você mergulha fora da água, só mergulha dentro da água. Entendeu? Então, é tanto que o texto é claro. Não precisava dizer, Jesus entrou na água e depois saiu da água. Precisava dizer? Não, Jesus saiu da água. Isso significa que ele entrou na água. Então, o batismo é um mergulho na água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, vocês lembram que o texto anterior disse que era para batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Percebem que os três estão envolvidos diretamente no batismo do ser humano? Por exemplo, domingo vai ter batismo aqui, várias pessoas vão ser batizadas. E essa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vão estar completamente envolvidas nessa cerimônia de batismo dessa pessoa que vai ser batizada. Então, aqui nesse batismo de Jesus, a gente vê os três, quer ver? Veja bem, Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, está aqui o primeiro personagem, Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus. Então percebe, Jesus e o Espírito Santo, está percebendo aí? Descendo como pomba e vindo sobre ele. Quando você lê a sequência desse verso, na sequência, vai dizer que uma voz do céu, que era a voz de Deus, disse assim, este é meu filho amado,
E é por isso que eu estou feliz. Então, viu Jesus, viu o Espírito de forma simbólica, através de uma pomba, e ouviu a voz de Deus lá do alto. Se você tiver com a Bíblia aberta, você vai ver na sequência aí, que a voz bradou do alto, dizendo: esse aí que está sendo batizado, que foi batizado, é meu filho amado. E por causa dele eu estou feliz. Então a gente vê os três na cena do batismo. Do jeito que eles vão estar manifestos, lógico que de forma invisível, no tanque batismal, mas de forma visível pelo sorriso da igreja, pelo semblante, pela alegria, pela emoção daquele que vai estar sendo batizado aqui. E as fotos, e as câmeras, e as pessoas alegres, celebrando mais um novo nascimento. Então é dessa forma que Deus vai estar manifesto aqui no domingo, na cena do batismo. Nós vamos mostrar, nós podemos mostrar vários, mas aqui na sequência, eu tenho uma passagem que nós colocamos aí importante, que é Romanos. Vai chegar lá, viu? Mas essa passagem que a gente leu aí, ela já é clara demais, né? Mas a pessoa às vezes quer mais, né? Então tem mais. Mas essa que a gente leu, ela é muito clara. Que duas maravilhosas bênçãos se recebem com o batismo. Ou seja, eu sou batizado e recebo duas grandes bênçãos. Eu recebo muitas, mas duas nós vamos destacar aqui. Quais são elas? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, nesse texto, estava acontecendo um evangelismo, uma série de estudos, lá em Jerusalém, lá em Israel. Era a festa do Pentecostes. Normalmente aquela festa durava uma semana. Era muita gente. Diz o relato sagrado que era gente do mundo inteiro, do mundo todo. É bem verdade que uma ou outra nação não é mencionada lá, mas é mencionada várias nações. Então, mas a história atesta que na festa do Pentecostes vinha gente do mundo todo, todas as nações, todas as culturas. O mundo era menor naquele tempo, né? Era só um continente. Naquele tempo já tinha 2 continentes, mas só era conhecido um, né? A Ásia e a Europa. Então, mas tinha gente do mundo todo, vamos dizer assim. E eles ouviram os sermões dos apóstolos pregando a palavra de Deus. Eles ficaram maravilhados, ficaram encantados, ficaram felicíssimos. E aí quando encerrou, eles se dirigiram para os apóstolos, um grupo de pessoas ali bem grande, se dirigiram para os apóstolos e disseram assim, isso que eles disseram aí, ó. E disse-lhes Pedro, porque a pergunta que eles fizeram foi assim: e agora o que é que nós vamos fazer? Depois que a gente ouviu tantas maravilhas, tantas mensagens, chamado de Deus, sermões assim maravilhosos, arrebatadores, o que a gente faz agora diante da gente ouvir tanta coisa bonita assim? Aí Pedro vai responder para eles, e a resposta foi essa: arrependei-vos, já que vocês ouviram, já vocês entenderam, se arrependam, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E aí vocês vão receber 2 presentes. Um é o perdão dos pecados, e o outro é o dom do Espírito. Eu quero, um pouco mais de calma, explicar isso para vocês, dessa forma. Nos versos anteriores, vocês viram o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No conselho de Pedro, Pedro dá um conselho a eles, e Pedro foi enfático ali, porque aqui não está toda a história só nesse verso, está apenas parte. Então Pedro foi bem enfático, ele estava eufórico, empolgado sobre o Cristo que ele acabou de apresentar para as pessoas. Então quando perguntaram, ele disse: vocês devem ser batizados em nome de Jesus. Só que esse verso, ele não está liberando para que a igreja, ou quem quer que seja, quando for batizar alguém, batize só em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode até perceber que aqui ele promete, em nome de Jesus Cristo, que a pessoa receberá o dom do Espírito Santo, no próprio verso, entendeu? Então era uma conversa, é o que a gente faz aqui. Quando a gente apela para você, aceite em nome de Jesus, mas de fato o seu batismo será em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro ele faz esse apelo em nome de Jesus, porque era Cristo que Pedro tinha acabado de apresentar. A outra coisa, a pessoa se arrependeu, buscou em Deus o perdão, aí ele recebeu o perdão, e como consequência desse perdão,
seu coração aliviado e feliz e batizado, agora ele vai receber o dom do Espírito. A palavra dom, que vem do grego, quer dizer dádiva, um presente. Quando nós estamos aqui, nós estamos já motivados pelo Espírito Santo, porque é por isso que você tem vindo aqui, é porque o Espírito Santo toca o seu coração. O Espírito Santo lhe motiva a fazer um propósito de vir todas as noites. O Espírito Santo lhe motiva a você chegar aqui ansioso para aprender da palavra de Deus. Então já é o Espírito Santo que está lhe guiando até aqui. Mas à medida que você e eu tomamos a decisão pelo batismo, como um dia eu tomei, aí nós recebemos o dom do Espírito Santo, a dádiva, o companheiro Espírito Santo. Não só para me trazer até aqui, mas para me ensinar a viver o que eu aprendi aqui. E aí eu começo a viver melhor, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, no meu trabalho. Ele vai me guiar agora, como quem diz assim, eu te levei lá na igreja, e você nem percebeu que eu estava com você, mas foi eu que te levei, te ajudei a superar dificuldades, aí você foi todas as noites. Aí o que você aprendeu lá foi eu que ensinei. Só que agora eu estou para você, do seu lado, para sempre, para te ajudar a colocar em prática tudo que você aprendeu na teoria. Então eu sou o seu companheiro inseparável. Agora eu sou o seu presente maior. Eu vou estar com você. Então esse Espírito Santo está do lado de cada um, porque ele tem o potencial de alcançar todos ao mesmo tempo. Então, de acordo com o texto bíblico, nós receberemos o dom do Espírito Santo, a capacidade de raciocinar, de entender, de ir mais longe, de nos superar e melhorar de vida, porque recebemos essa dádiva do céu para estar conosco, que é o Espírito Santo. Você não lembra que Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim, o Espírito Santo, o Consolador? Pois é essa dádiva que nós recebemos. Então, que duas maravilhosas bênçãos nós recebemos? O perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Muito bem. Não, mas... Na verdade, é porque nós aqui, nós somos diferentes. Nós temos que dizer só o que a Bíblia diz, né? Isso é o que eles acham, mas a Bíblia não diz. E da forma como eles acham, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é outro na Bíblia. É convencer do pecado, da justiça e do juízo e consolar aqueles que estão em aflição e dificuldade. Não é o que ele diz. O que ele diz lá é descartável. Para nós não podemos jamais convidar os amigos para vir aqui e ensinar o que as pessoas ensinam lá, que não é verdade. A gente respeita, convive, legal, tudo muito beleza. Só não podemos ensinar um negócio desse para o nosso público, porque nós não temos base bíblica. Aí se eles nos questionarem, nós estamos desarmados, porque não temos base legal para atestar o que nós estamos dizendo. Agora, o que nós estamos dizendo aqui, nós podemos provar na Bíblia. Isso é que é seguro. Muito bem. Como devem viver os cristãos batizados? Nós vamos ler esse texto aí, e eu quero que vocês aqui do auditório, especialmente os amigos, olhem para esse texto e vejam se esse texto lembra o quê. Veja se você consegue ligar esse texto a alguma coisa que você tem visto ultimamente. Olha só. Esse povo aqui é o povo do apelo de Pedro. Eles disseram, Pedro, nós faz o que agora? Nós estamos tão felizes. Aí Pedro disse, vocês devem ser batizados para receber a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo e tal. Aí eles foram batizados. Diz lá o texto que foi batizado mais de 3.000 pessoas, e aqueles 3.000 motivados pela alegria da salvação, incentivaram mais outros 5.000 a ser batizados, e agora já era 8.000, e esses 8.000 encheram o evangelho ao redor do mundo com as novidades do reino de Deus. Então esse povo vivia como? Aí vamos ler esse texto e vamos pensar um pouco no que nós temos visto por aí que lembra esse verso. Olha só. De sorte que foram batizados os que de bom grado é com alegria, né? Receberam a sua palavra. Ou seja, primeiro tem que receber a palavra para ser batizado. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina. Doutrina são os ensinamentos dos apóstolos. E na comunhão é ter uma união comum entre todos. E no partir do pão e nas orações. Ultimamente, você tem visto isso? Onde é que vocês têm visto isso? Comer junto
orar junto, estar em comunhão, estar estudando, estar feliz. Onde é que vocês têm visto isso ultimamente? Aqui na igreja? Então isso quer dizer que esse povo é o povo de quem? De Deus, está aí na Bíblia. Ó. O povo que foi batizado, o povo que seguiu as orientações dos apóstolos, da mensagem de Deus, da mensagem de salvação, aceitaram de bom grado, igual vocês estão aí, todo mundo feliz, alegre, bem amado, né, por Deus, pela igreja, e aí começaram a viver dessa forma, né? Perseveravam na doutrina, no ensinamento, né, lá dos apóstolos que receberam de Jesus, na comunhão, no partir do pão, nas orações e por aí vai. Se vocês continuarem lendo esse capítulo em casa, vocês vão ver que eles iam de casa em casa, que eles oravam junto, que eles, quando eles tinham dificuldade, um ajudava o outro ajudava um. Eles chegaram a vender até as propriedades, os bens que possuíam, para ajudar quem não tinha nada, para dividir com os mais fracos financeiramente. Então, assim eles dividiam o pão, quem sabe, o texto lá não diz, mas provavelmente eles compartilhavam roupa, alimentos, alguma coisa que as pessoas precisavam. Eles estavam sempre ali, unidos, abraçados, felizes, para ajudar uns aos outros, porque eles estavam felizes com a novidade do reino de Deus. Então aqui nós temos que fazer o mesmo. E vocês sabem que domingo tem ação social na igreja, nós vamos fazer isso para a comunidade, para as pessoas, né? Eu estava falando para o amigo, convidando ele para vir domingo aqui para a ação social, foi até engraçado, porque ele falou tão espontâneo assim, o jeito que ele falou foi interessante. Eu falei para ele que ia ter corte de cabelo, que ia ter alguém para cuidar da estética, que ia ter alguém que ia dar ali um pequeno suporte na questão jurídica, né? Que as pessoas têm algumas causas, não sabem muito como resolver. Falei para ele que ia ter nutricionista. Quando eu falei, eu não ri assim para não deixar ele sem graça. Mas ele foi tão espontâneo que ele disse assim: tem nutricionista? Tem. É de graça? É. Ah, pô, vou levar minha mulher, porque de um dia desse para cá ela aumentou 9 quilos. Aí eu pensei só comigo, mas a nutricionista faz milagre não. Ela vai dar um subsídiozinho, né, orientação, né, enfim, mas foi tão espontâneo que eu segurei para não rir, porque ele disse, ah, pô, eu vou levar minha mulher, porque só nesses últimos dias ela aumentou 9 quilos. Mas eu disse, não, mas o primeiro passo é você ir, vai e leva sua esposa lá, vai tomar uma água com a gente, um suco, bater um papo, cortar o cabelo, vai lá. E ele disse, eu vou, pode deixar que domingo eu vou. Meu Deus, é outro. Então, quinta pergunta, que gloriosa experiência obtém a pessoa que é batizada? Ou seja, qual é a gloriosa experiência que uma pessoa batizada obtém? Veja bem, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Veja bem, como é que uma pessoa é sepultada? Não é cavado um buraco, a pessoa é colocada assim de bruço, né? Na sepultura, numa cova, no caixão, e é jogado barro em cima. No sepultamento não é assim? Sepultada. Só que esse sepultamento ele é um símbolo. Aqui diz, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então o batismo ele é um símbolo de sepultamento, porque você está de pé dentro da água, o ministro do evangelho, que Deus reservou para esse ofício, vai pegar a pessoa, vai virar na água, como se fosse um sepultamento, e aí ele levanta como se fosse a ressurreição. Então, pelo batismo na morte, como se fosse uma morte para a velha vida e um ressurgimento para uma nova vida. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, deu para entender a simbologia? A comparação do sepultamento lá no barro, e aí a pessoa, se levantasse dali, ele se levantava do barro e saía caminhando, com o sepultamento na água, porque a água tem símbolo de pureza, de purificação. Então, na água, morreu, foi sepultado, levantou, ressuscitou. É um símbolo, é uma simbologia. Então, na sequência desse verso, que você pode ler em casa, do capítulo 6, do 3 ao 5, ou até ao 6, você vai entender melhor a questão do mergulho na água, imersão, né? Então, você pode ler na sua Bíblia. Mas, o Eudes tinha perguntado se tinha uma outra passagem. Essa passagem, para mim,
que já estou acostumado a ler e compreendo isso, é uma passagem ótima. Mas aquela outra que nós mostramos, ela é muito clara, e a passagem de Atos, capítulo 8, no batismo do eunuco, é uma outra passagem interessante, quando lá diz que o eunuco estava caminhando com o Filipe, e quando ele encontrou água, ele disse, está aqui água, tem alguma coisa que impede que eu seja batizado? Então nós temos essas três e mais outras passagens que falam do batismo na água, mas eu prefiro ficar muito com o batismo de Jesus. Se alguém dissesse, tem só uma passagem que esclarece tudo, ele disse, rapaz, se for só uma, eu quero ficar com a de Jesus, porque Jesus, ele é o ser maior, ele foi o modelo, ele entrou na água, ele saiu da água, e o texto diz que foi no Rio Jordão, não foi numa bacia, não foi numa vasilha, num recipiente, foi no Rio Jordão. E eu já pesquisei sobre o Rio Jordão, e a história diz que os vaus do Jordão, os vaus é a passagem rasa do rio. O rio, para você cruzar o rio pelos vaus do Jordão, o lugar mais raso do Jordão, que foi estudado e conhecido, foi 1 metro de profundidade. Então, se ele entrou na água, no mínimo com 1 metro de profundidade. E em outros locais, podem dar até 30 metros de profundidade no Rio Jordão. Então, mesmo que ele tenha sido nos vaus do Jordão, mas o mínimo dessa profundidade era 1 metro de altura. Então, ele entrou e ali ele foi batizado. Porque toda coisa da Bíblia eu pesquiso, eu leio, eu busco, eu me informo, porque eu não sei dizer quantas perguntas as pessoas me fazem, e aí, no mínimo, eu tenho que ter uma noção aproximada para dar as respostas que as pessoas me pedem. Ok? Muito bem. E pode ser que eu não saiba. Um dia você possa fazer uma pergunta inteligente demais que eu não saiba. Isso pode acontecer. Eu não sei tudo, né? Todos nós aqui estamos aprendendo. Mas aí, se tiver resposta, a gente busca na Bíblia posteriormente. Muito bem. Agora, além de crer, qual é a outra condição para a salvação? Além de crer. Porque só crer não é suficiente. Nesse caso aqui. Precisamos dar um passo a mais. Então, além de crer, Jesus disse assim, ó, quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Essa palavra crer, significa fazer. Crer é o mesmo que fazer. Eu acreditei, e qual é a prova? Eu fiz. Então, crer é fazer. Então, quem acreditar, vai viver isso na prática, e vai ser batizado, e por consequência disso, será salvo. O contrário também é verdade. É o mesmo caso, não está falando de Jesus saiu da água, não precisava estar escrito que ele entrou na água, porque já disse que ele saiu. Então veja aqui, o mesmo caso, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Precisava dizer assim, ó, quem não crê não será batizado, precisa? Falando sério, precisa? Não, porque veja aqui, ó. Quem crê vai ser batizado e vai ser salvo. Quem não crê, ele já pula logo, vai ser condenado. Nem precisa dizer que não foi batizado, porque quem não crê, o que vai fazer é não querer ser batizado. E aí o Jesus Cristo disse que isso será uma consequência danosa, né? Então, mas também não se sinta a pior pessoa do mundo, caso por alguma razão não seja batizado, por uma limitação ou outra, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus está no controle da sua vida e da minha. O certo é batizar logo? É. Hoje ainda? Seria. É o correto, não perder tempo. Mas há casos que as circunstâncias não são favoráveis, e é preciso marcar esse batismo para um dia posterior. Mas quando as circunstâncias forem favoráveis, não adie nem por 1 minuto, porque batismo tem a ver com salvação. E salvação depende de Cristo. E agora depende de nós de dizer sim ou dizer não. Então é preciso que a gente dê lugar a Cristo trabalhar urgentemente no nosso coração. Mas, além de crer, qual é a outra condição para a salvação? De acordo com o verso? Então vamos repetir junto esse verso. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, infelizmente. A última pergunta de hoje. Esse texto de hoje, que nós vamos ler aí, é o mesmo texto que nós lemos ontem. Só que a pergunta feita ontem, ela é um pouquinho diferente da pergunta feita hoje.
mas o tom do texto bíblico responde às duas perguntas, a de ontem e a de hoje. Então veja bem, na conversa com Nicodemos, como Jesus referiu-se ao batismo? E esse texto é o mesmo de ontem, veja bem. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, não ser batizado, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus estava contando para Nicodemos que se o Nicodemos tivesse a menor pretensão de entrar no reino de Deus, então ele precisava nascer da água e do Espírito. Ou seja, ele precisava ser batizado. Nicodemos, você tem algum plano, alguma pretensão de entrar no reino de Deus? Você acha isso interessante? Você acha isso bonito, louvável, coerente, eterno, maravilhoso? Acho, Senhor. Então você tem que passar pela experiência do batismo. Vejam que todos nós que estamos aqui e que um dia chegamos aqui desapontados, desanimados, desencorajados, cheios de dúvidas, com medo do futuro, cheios de problemas, desconcertados, mas nós fomos bem recebidos, nós fomos bem tratados, e aí nós começamos a gostar não só das pessoas, mas das coisas de Deus. E teve uma hora que nós percebemos que o batismo faria um diferencial na nossa vida. E esse diferencial, nós vimos que ele era saudável, que era um diferencial de forma positiva, de forma interessante. Nós vimos que Deus estava se propondo a consertar a nossa vida. Deus estava se propondo a consertar os nossos sentimentos, a nossa família. Deus estava se propondo a consertar a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos projetos. Muitos chegaram aqui com dificuldades sobre todos os aspectos. Aqui tem uma família que, por sinal, nós amamos todas essas famílias. Todos aqui são iguais, são filhos de Deus, são nossos irmãos. Mas aqui tem uma família que nós temos um apreço, um carinho especial. Essa família chegou aqui, toda desconcertada. E eu também tive o privilégio de conversar com essa família, de receber essa família, eu e minha esposa, de levar essa família na nossa casa, de poder orientar essa família, de poder tirar dúvidas. Essa família, eles confidenciaram para nós vários problemas. Eles estavam sem chão, sem norte, sem saber o que fazer. Mas eles, assim como Nicodemos, eles se admiraram pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, e eles ouviram o seu chamado. E aqui nós não fazemos milagres como se pregam nas outras igrejas por aí. Aqui nós ensinamos a você ir se comportar bem diante daquele que faz todos os milagres, que é Jesus Cristo. Se fosse nós que fizéssemos os milagres, nós éramos limitados. Mas nós colocamos as pessoas numa situação em que eles podem conhecer aquele que faz todos os milagres. Então essa família foi bem acolhida na igreja. Essa família ouviu a palavra. Essa família comeu com a gente. Essa família andou com a gente. Essa família conviveu, tirando dúvidas, adquirindo experiências. E eles disseram: olha, nós estamos endividados, nós estamos devendo muito, nós estamos sem saber o que fazer, preocupados. Até o casamento fica comprometido, as relações ali matrimoniais, os filhos, o trabalho, os planos. Eles não tinham luz sobre essas coisas. Gente, mas vocês estão em casa agora na casa do Pai, Deus. Vamos ouvir sua palavra, vamos pegar os conselhos, vamos pegar as orientações. E essa família abraçou essa causa de uma tal forma que não abriu mão por nada. Disse: nós não vamos abrir mão, Deus vai abençoar, vai dar certo. Teve horas que apareceu bênçãos aparentes, tão boas, tão bonitas, que eles disseram: essa bênção é bonita, é boa, mas nós não vamos querer, porque parece que ela vem para resolver nossos problemas. Mas para aceitar essa bênção aqui, nós precisamos desobedecer a Deus. E nós queremos agora abraçar a Deus e sua causa de fato e de verdade, porque Ele é o solucionador dos problemas. E eles decidiram ficar com Deus. Eles decidiram abraçar essa causa. E hoje é uma família transformada, uma família diferente, né? É a família do Eudes, da Neuliane. Eles estão ali. Eu queria que eles viessem aqui na frente, só para vocês poderem ver. Ontem eles vieram aqui, depois que a gente chamou todo mundo. Mas esse casal aí, vocês, os amigos que estão conosco, alguns inclusive são até da família deles, sabem demais que essa família aqui foi uma família transformada. Eles ainda têm problemas? Tem.
Eles são homens, mulheres, é um homem e uma mulher. Eles têm defeito? Tem, mas eles já estão na clínica de Deus, fazendo a terapia de Deus. Eles estão num processo que Deus está abençoando. Hoje eles não trazem mais aqui para a igreja o semblante de dúvida, de medo, de incerteza, de fracasso que eles chegaram aqui. Então eles não chegaram aqui trazendo nada para Deus os abençoar. Eles trouxeram só o coração. A palavra de Deus diz assim: filho, me dá o teu coração, deixa eu transformar a tua vida. Foi isso que eles fizeram. E eu imagino que a família deles hoje está feliz por eles aqui. Eu imagino que a irmã Antônia, que está ali atrás, tem uma alegria muito grande por ver o Eudes hoje diferente. Esse camarada aqui era complicado, gente. Eu não conheci na época, né? Embora eu fosse quase meu vizinho, mas ele confidenciou para nós como é que eles viviam, né? A Neuliane também. O estilo de vida deles era desregrado. Eles viviam de uma forma muito complicada. E mais, eles tinham no coração um desejo de servir a Deus. E eles andaram de igreja em igreja, procurando essa paz, essa palavra verdadeira, essa palavra de acolhimento, essa palavra de salvação. E eles foram em vários e não saciaram esse desejo. Mas quando eles chegaram aqui, eles disseram que vinham com um desejo de mudança, de transformação, mas não estavam encontrando nos outros cantos. Mas Deus disse: você vai encontrar aqui, tenha calma que vai dar certo. E hoje eles estão aqui, e não está só eles. Aquela jovem que vai vir ali de blusa verde ali, muito simpática, a Laísa, também faz parte dessa família. Então eu vou pedir que a Laísa venha aqui. O Cauã está aí, se tiver, pode vir aqui. Então vocês vão ver que Deus transforma, Deus abençoa. Eles chegaram aqui, eles não eram feios não, viu? Eram bonitos, mas estão mais bonitos ainda. Pode olhar aí, ó, como estão, viu? Estão mais bonitos ainda. Aí por consequência deles, porque eles vieram, porque a vida foi mudando, Deus foi dando simpatia, carisma, dedicação na obra. Aí sabe quem foi que se envolveu com esse Deus maravilhoso também? Aquela moça que está lá do lado lá, a Rosinha, que eu quero pedir que ela venha aqui também. Então a Rosinha também recebeu esse chamado. Isso foi em 2016. Já se vão fazer 5 anos agora na Semana Santa, por aí assim, que eles começaram a vir aqui a essa igreja. Então, Deus trouxe eles dois, fizemos amizade. Aí eles trouxeram os meninos, primeiro veio o Cauã, depois veio a Laísa, a Rosinha já veio junto. E hoje nós temos a alegria de ver essa família aqui. Agora, sabe quem mais dessa família está registrada e cadastrada para escrever o seu nome no livro do céu também? A mãe do Eudes, a irmã Antônia, que está ali atrás, ó. Irmã Antônia, você pode vir aqui na frente, por favor? Olha só, olha que coisa interessante. Olha como é que Deus trabalha. Olha como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Assim como Deus transformou, está transformando essa família aqui, que veio lá de uma cidade chamada Vaze Alegre, é onde é a cidade das curiosidades. Hoje eles estão alegres aqui na igreja de Deus. Então, mesmo que Deus fez por essa família, porque Ele fez pelas outras, é porque eu estou chamando uma família por cada vez. Eu não vou chamar todos de uma vez, mas amanhã provavelmente eu vou chamar outra família aqui, que eu conheço a história e sei que foi resgatado lá do fundo do poço. Então, Deus quer transformar todas as outras famílias. Agora, sabe quem é que está entrando nessa família aqui também? E que também vai entrar pelo mesmo portal de alegria? O Samuel, que está ali, que pode vir aqui também. Olha só, como é interessante. Gente, isso é uma cadeia de felicidade, de alegria que Deus quer colocar nessa igreja, nesse povo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, tempos difíceis. Deus quer fazer maravilhas. É desse jeito. Então, gente, tem mais família, tem mais gente, tem mais pessoas. Eu sei que em breve Deus vai possibilitar coisas mil. E que a Cris, que está ali sentada, que é também dessa família, porque é a irmã da Neuliane, também vai estar nessa família, nesse hall. Inclusive, se ela se sentir à vontade, quiser vir aqui à frente, pode vir, para a gente orar, para a gente estar juntos. Fique à vontade. Então, Deus está chamando também a sua família, querido. Deus é maravilhoso. Deus é transformador de vidas. Não foi Ele que criou todos nós? Tem alguém melhor para transformar nós que um dia criamos um defeito do que esse Deus que nos criou? Especialista em transformação de vidas. Agora a minha pergunta é: ainda tem alguém aqui que deseja que Deus transforme a você mesmo e a sua família? Tem alguém aqui que quer ser transformado também como essa família? Nesse auditório? Alguém que diz: Senhor, eu também quero ser transformado. Eu quero também que o Senhor transforme a minha família.
Eu quero também que o Senhor diga: olha, a tua família também vai passar por um processo de renovação. Coisas novas, coisas maravilhosas vai acontecer. Tem alguém aqui que tem esse desejo de passar por esse processo? E que esse processo começa com esse estudo e consequentemente com o batismo? Ainda tem alguém? Você pode pensar, não fique acanhada ou acanhado, não fique com vergonha, não fique com medo. Você está na casa de Deus, na casa do Pai, na casa paternal, onde todos são amigos, estão chegados, são irmãos. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, eu não sei. Talvez na vida interior, há um sentimento ali, que não está tão legal, alguma tristeza. Quem sabe também está endividado, quem sabe não está bem no casamento, com os filhos, nos planos, nos negócios, eu não sei, você que sabe. Mas eu sei que Deus está disposto a ajudar a todos. E por isso, a primeira oportunidade é dada aqui, através de um estudo, de um relacionamento, de uma reunião dessa, de um encontro desse. Isso é maravilhoso. Quase todos aqui já passaram por essa experiência. Se levantaram, desavergonhados mesmos, e vieram à frente. Você não vai ser batizado hoje aqui, não vai ter batismo hoje. Nós queremos então somente saber se há um desejo no seu coração. Se houver esse desejo, nós vamos orar mais ainda por você. E Deus vai lhe abençoar, vai lhe ajudar. A resposta, a decisão não é minha, é sua. Mas tem alguém ainda, para a gente poder orar e depois ouvir uma música com a Rita? Tem alguém que está disposto, que está empolgado, que sabe que vai passar também por um processo de transformação de vida? Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida, dependendo da busca que você tiver? Ou será que dizer sim para Deus faz um pouco de vergonha? Será que a gente fica um pouco acanhado? O que pode acontecer quando a gente diz sim para Deus? Será que os nossos amigos vão nos desprezar? Será que vão dizer: agora você é cristão, você vai para uma igreja? Será que isso vai causar algum dano para nós? Ou será que nós vamos ganhar uma família maravilhosa de mais de 20 milhões de irmãos e amigos ao redor do mundo? Isso vai ser muito melhor. Sabia que quando você chegar em qualquer lugar do mundo, e você se identificar como adventista do sétimo dia, e encontrar um único irmão nessa cidade, ele vai ser o único que vai te acolher com toda a alegria, e não vai ter um pingo de medo nem de vergonha de levar você para a casa dele, para almoçar com ele, para andar com ele, de tanta alegria, por saber que ali apareceu mais um filho de Deus. Pois é, esse é o povo de Deus. Não temas, Jesus disse: eu estou contigo, estarei contigo até a consumação dos séculos, estarei todos os dias. Aqui é apenas uma oportunidade, porque afinal de contas, quando nós estudamos com as pessoas, nós precisamos no mínimo saber o que as pessoas pensam de Jesus. No mínimo as pessoas manifestar um desejo de amor por Jesus Cristo. Então, queridos, nós precisamos encerrar a nossa programação. E para a gente orar aqui juntos, eu queria convidar aqui à frente a Ana Paula, que decidiu também pelo batismo, para a gente orar junto. E a Raila, para a gente orar, ela também tomou essa decisão. Vamos orar, e a Rita vai cantar uma música, nós vamos encerrar. E aí nós vamos orar e vamos para casa, descansar nos braços do Senhor, mesmo que nós não mereçamos. Então elas duas também tomaram suas decisões, e nós vamos orar juntos aqui. É claro que pelos demais também. Mas vamos fazer a oração de encerramento. A Rita vai cantar. À medida que a Rita cantar, terminar de cantar, a gente já sai ali para o lado, que nós temos um lanchinho lá para a gente se confraternizar juntos. Ok? Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui. Aqui decisões foram tomadas, e nós estamos tão felizes por essas decisões, que o Senhor sabe como o nosso coração está irradiante de alegria. Então abençoa, Senhor, essas decisões. Abençoa, por favor, para que o inimigo não tenha força, não tenha poder de anular essas decisões, e nem tampouco essas vidas, mas que as vidas dessas pessoas sejam transformadas, pouco a pouco, ou no passe de mágica, como dizem as pessoas, ou numa coisa rápida. É o Senhor que sabe, mas estamos pedindo que o Senhor transforme, porque por melhor que a gente acha que está, mas sempre há alguma coisa em nós que precisa ser mudado. Então abençoa essas famílias, por favor, mas também abençoa sobretudo os demais que nesse momento não tiveram assim a condição de dizer sim para o Senhor. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma história, cada um vai ter o seu momento, cada um terá suas oportunidades, e no tempo oportuno o Senhor vai chamando cada um por sua vez, e nós estamos aqui felizes por eles já estarem aqui. Então abençoa suas vidas,
abençoa suas decisões, abençoa seus sentimentos, e que em breve, quando o Senhor chamar, eles possam dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então abençoa toda essa igreja, toda a sua liderança, todo o teu povo ao redor do mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.